Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Secretaria de Saúde presta contas das ações do primeiro quadrimestre em reunião na Câmara Municipal. Orçamento Estadual de 2017 em foco. São José recebe audiência pública sobre o tema. Dia do Desafio reúne servidores da Câmara para praticar atividades físicas. Câmara concede título de cidadão joseense a comandante do Batalhão de Polícia Militar. E no quadro Seu Emprego de hoje, o assunto é comunicação corporativa. Você vai aprender a como usar as redes sociais no trabalho. E elas podem ser uma importante ferramenta para conquistar público. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Em reunião realizada na Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde de São José prestou contas das ações realizadas pela pasta durante o primeiro quadrimestre deste ano. Acompanhe na reportagem. Representantes do Conselho Municipal de Saúde e da Prefeitura se reuniram para avaliar os números da saúde no primeiro quadrimestre de 2016. Os conselheiros questionaram alguns dados apresentados, como o aumento da mortalidade infantil registrada na cidade nos últimos 3 anos, saltando de 9 em 2013 para 12 óbitos por 1.000 nascidos na cidade em 2015, tendência que está se mantendo em 2016. Também é claro que a gente tem características próprias de um país que está em desenvolvimento. Então, essa discussão a gente vai abrir até numa próxima reunião. Pedimos para a Secretaria de Saúde nos trazer os dados que eles têm e qual é o plano que ela tem para combate dessa mortalidade no intuito de diminuição desses valores, desses índices. São José dos Campos já tem vindo há vários anos com uma média estável, porém muito alta. Ou seja, o que eu coloquei foi: não adianta manter estabilidade num nível muito elevado, porque ela tá acima do padrão do estado de São Paulo. E para uma cidade como São José dos Campos, não tem uma justificativa que seja plausível para que a gente tenha níveis de mortalidade infantil tão elevados. A Santa Casa, mais de 90% dos partos são de cesárea. As outras maternidades São José e a Policlin com altíssimo número de cesáreas também. Então, isso acaba levando a o outro índice, que é a prematuridade. Então, nós temos um índice muito alto de prematuridade na nossa cidade e um índice alto de mortalidade infantil, quer dizer, aquelas crianças que morrem do dia do nascimento até 28 dias de vida. Outro assunto levantado pelos conselheiros foi o atraso no pagamento de fornecedores e prestadores de serviços da saúde, o que poderia comprometer o atendimento prestado à população. O diretor financeiro da Prefeitura admitiu na reunião que existem atrasos de até 60 dias. 60 dias é o prazo máximo de atraso. A gestão da fila para exames e a marcação de consulta com especialistas também foram questionadas pelos conselheiros. As consultas nos serviços de urgência são muito maiores do que as consultas nas UBS. Quer dizer, então, o fato de você não ter o recurso disponível na UBS no momento que precisa, ou pelo menos um agendamento desse recurso, termina onerando os sistemas de urgência. Ou seja, isso mostra que o sistema de saúde ele está com índices de qualidade muito ruins. O mais importante nós temos fila, todo mundo sabe que tem, e qualquer município, o sistema de saúde pública tem fila. Agora a gente quer saber como está sendo gerida essa fila, onde está o paciente nessa fila, qual é a resposta que a gente vai dar para ele e quais são as prioridades, pôr os pacientes que têm mais necessidade na frente, independente da sua chegada, e aqueles que têm menos prioridade, eles podem esperar um pouquinho. Foram abordados ainda assuntos como o combate ao mosquito Aedes aegypti e a audiência pública promovida pelo Ministério Público sobre o atendimento de órteses e próteses pelo governo do estado. O Comus se reúne mensalmente em auditório da Câmara. Os dados do segundo quadrimestre de 2016 serão apresentados em setembro.
2016 está só na metade, mas o orçamento do Estado para o ano que vem já começou a ser elaborado. A Assembleia Legislativa preparou uma série de audiências públicas para discutir com a população os investimentos para 2017. As reuniões já chegaram aqui em São José dos Campos e a repórter Vivian Scatolin tem mais informações. Hoje, o plenário da Câmara sediou uma audiência pública sobre o orçamento estadual de 2017. São José dos Campos é uma etapa. Ao todo, são 21 audiências públicas em todo o estado. Elas são uma oportunidade da população participar, apresentando sugestões que podem virar emendas à lei orçamentária. Voltamos ao estúdio, Lucas. Muito obrigado, Vivian. A matéria completa você confere no Diário de Amanhã. E já virou tradição em toda a última quarta-feira de maio, os brasileiros e também habitantes de vários outros países se reúnem para o Dia do Desafio. A ideia é mobilizar o maior número de pessoas para deixar o sedentarismo de lado e realizar pelo menos 15 minutos de atividade física. São José tem se mobilizado e a Câmara também participou do desafio. Eu fui lá, conferi de perto. 15 minutos de atividade física, moleza, né? Esse é o objetivo do Dia do Desafio para estimular a prática de exercícios físicos. Os servidores da Câmara não podiam ficar fora dessa, já se reuniram aqui no hall de entrada do prédio do Legislativo para ajudar a cidade a cumprir esse objetivo, que na verdade é uma competição internacional entre cidades para ver qual delas consegue reunir o maior número de pessoas praticando atividade física no mesmo dia por 15 minutos. São José enfrenta a cidade de Salamanca, no México. Então, se for para ajudar São José dos Campos, ainda fugir do sedentarismo, todo mundo tem que participar. Então, eu também vou nessa. Para garantir que ninguém ia ficar parado, exercícios aeróbicos e muita música. Também teve alongamento e atividades de coordenação motora, tudo com muita diversão. Os cerca de 30 servidores que participaram do Dia do Desafio na Câmara ainda competiram em uma dinâmica. A meta era passar o balão de mão em mão e assim que ele chegasse ao fim da fila, estourá-lo. Ganhava a equipe que estourasse primeiro. Ao fim dos 15 minutos, a sensação foi de dever cumprido. Dessa vez teve bastante, hein? Gostei de ver também. O pessoal até que veio bastante. É tão rápido, 15 minutinhos, sai um pouquinho da frente do computador, 15 minutinhos é ótimo. Eu sempre tiro um tempinho, né, que é muito importante. É somente 15 minutinhos, o pessoal tem que tirar esse tempo, faz a diferença. Pode parecer pouco, mas 15 minutos diários de atividades físicas já ajudam a prevenir algumas consequências do sedentarismo. Se você dispõe de 15 minutos fazendo 2, 3 vezes na semana, já vai estar dando assim uma qualidade de vida muito melhor. Tem que procurar uma que você goste, porque não adianta você ir por obrigação. Tenho que fazer uma ginástica na academia, tenho que correr. Não, escolhe uma atividade, uma dança, uma natação, uma hidro, algo que te faça bem. Então você vai fazer por prazer e não por obrigação. E por falar em desafio, será que São José venceu a cidade de Salamanca, no México? A expectativa por aqui era alta. Vai ganhar sim, São José já é a 15ª, vai a 16ª também. 16ª vitória, então, para São José. Sim, com certeza. Com certeza, no que depender de mim, depois do trabalho ainda vou sair por aí procurando mais alguma coisa. Com certeza São José vai ganhar, gente. A Câmara homenageou o trabalho do tenente-coronel Acácio César à frente do Batalhão de Polícia Militar. O militar, que tem 30 anos de carreira, recebeu o título de cidadão joseense. O comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tenente-coronel Acácio César, recebeu o título de cidadão joseense em sessão solene na Câmara Municipal. A cerimônia foi presidida pelo vereador professor Calazans Camargo, que propôs a homenagem. Nesse momento aqui, nós vimos aqui na leitura do vasto currículo do tenente-coronel Acácio, nós vimos aqui que nas cidades por onde ele passou, ele recebeu a cidadania, foi homenageado pelo seu trabalho e não poderia deixar de ser, né, aqui também da mesma forma em São José dos Campos. Natural de Aparecida, o tenente-coronel Acácio mora em São José dos Campos desde 2009. Com 30 anos de carreira, ocupou postos de comando em São Paulo e no Vale do Paraíba. Foi homenageado pelas câmaras e prefeituras de diversas cidades da região, como Lorena, Canas, Cunha, Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá. O trabalho do tenente-coronel Acácio foi reconhecido pela comandante do Comando de Policiamento do Interior 1.
Esse comandante que tem realmente liderado o 1º Batalhão com o mais absoluto respeito à comunidade, o mais absoluto respeito aos policiais militares que ele lidera e que tem conseguido articular exatamente essa parceria, esse trabalho profícuo, esse trabalho engrandecedor pela cidade. Parabenizo o Coronel Acácio pela belíssima homenagem que você está recebendo. Acácio, a partir de agora, a sua responsabilidade quadriplica em relação a São José dos Campos. Você agora é filho de São José dos Campos. Segundo o tenente-coronel Acácio, a homenagem é um reconhecimento a todo o batalhão. Agradecer todo o meu efetivo operacional que dá o nosso suporte aí no dia a dia, na rua, no trabalho administrativo, né, nos afazeres da unidade, e representam muito bem o 1º Batalhão. Eu tenho certeza que ostenta o nosso brasão com muito orgulho, muita dignidade. Sem vocês, nós não vamos para lugar nenhum. São vocês que fazem a diferença, né, de tudo que nós nos propusermos a estar fazendo. Então, eu queria deixar aqui um imenso, né, abraço a todos os nossos policiais. E no próximo bloco vamos falar de comunicação corporativa. Você sabe qual a melhor maneira de usar as redes sociais para assuntos de trabalho? Ou como a empresa pode se favorecer dessas ferramentas para conquistar o público? A gente responde já já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. No quadro Seu Emprego de hoje, vamos te ensinar a usar uma ferramenta muito importante da comunicação corporativa, as redes sociais. Você sabia que elas podem ser um ótimo meio de promoção pessoal e profissional e também um produto para vender a marca? O segredo a gente acompanha no quadro Seu Emprego. E-mail corporativo, redes sociais e até mesmo WhatsApp viraram ferramentas de trabalho. Mas não adianta a modernização se os funcionários não se adaptarem a essas mudanças. Por isso, hoje, vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto com a professora do SENAC, Juliana Gurati. Juliana, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Eliana. Juliana, no que mudou o cenário das empresas com a vinda dessas novas ferramentas? Bom, as redes sociais, elas tendem a aproximar as empresas, né? Tanto do público, quanto de novos talentos, de fornecedores, enfim. Ela cria um universo de comunicação muito mais extenso do que eu tinha antigamente, né? Com ferramentas de comunicação mais restritas. O que acontece? A partir disso, eu tenho muita coisa boa, mas eu tenho algumas coisas ruins que também podem gerar a partir dessa exposição extrema, né? Então, eu preciso avaliar prós e contras da exposição da minha marca ou não dentro das redes sociais. Juliana, como fazer para melhorar esse tipo de comunicação dentro do ambiente de trabalho? Bacana. Bom, dentro do ambiente de trabalho, nós temos algumas ferramentas, né, que contribuem para agilizar a comunicação. Então, o Skype pode ajudar, o próprio e-mail pode ajudar essa comunicação, o trânsito dessas informações, mas é interessante que as pessoas sejam bem assertivas naquilo que elas estão solicitando, que elas estão comunicando. Juliana, até que ponto as redes sociais podem ajudar e quando elas começam a atrapalhar? Bom, essa semana eu tive acesso a uma estatística que me deixou bem impressionada, tá? Não somente dentro das empresas, mas fora delas, as pessoas. Elas estão perdendo ou investindo 35% do tempo delas em redes sociais. Isso é muita coisa. Se bem investido, ok. Se eu estou adquirindo uma nova informação, se eu estou adquirindo uma capacitação profissional, se eu estou usando isso para uma projeção interessante, ok. Agora, se eu estou usando para uma exposição pessoal excessiva, isso já passa a preocupar, tá? De maneira efetiva,
para contribuir no meu trabalho, eu posso falar sobre capacitação profissional, eu posso falar sobre um curso que eu fiz, eu posso falar sobre objetivos, sobre projetos de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu posso falar sobre coisas interessantes, conquistas dentro do meu ambiente profissional ou da própria empresa que eu estou trabalhando, tá? Para a questão ruim, né, para a parte não adequada aí do perfil aí em redes sociais, é se expor demais, é aquele selfie que eu faço num momento inapropriado ali no meu trabalho, expor demais a marca, expor informações confidenciais, ficar reclamando do chefe, ficar reclamando do trabalho, ficar reclamando do tempo. Isso daí vai denegrir a minha imagem ao invés de promovê-la. Então, o ideal é não usar o e-mail corporativo para esses assuntos particulares, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Assuntos particulares, aqueles PowerPoint super extensos, aquelas imagens não apropriadas para o ambiente de trabalho, tá? Outra coisa interessante é estabelecer uma linguagem mais formal mesmo na hora que eu estou encaminhando um e-mail para o meu colega de trabalho. Afinal de contas, nós estamos num ambiente que não nos pertence, né? É o ambiente da empresa. Eu tô a favor dessa empresa, eu estou trabalhando por essa empresa, mas aquele ambiente não é minha casa. Então eu preciso imaginar, poxa, qual imagem eu gostaria de passar? Então, por mais intimidade que eu tenha com o meu colega, por mais querido que ele seja a mim, guarda esse posicionamento ou essa fala para um e-mail pessoal, não para um e-mail profissional. Quais as dicas que você pode dar para usar as mídias sociais corretamente? Ok. Então, para as empresas, o interessante é que a empresa vincule o produto, a marca dela, a um conteúdo legal, a um conteúdo interessante. Então, muito mais do que só ficar falando de venda da marca, de exposição da marca, trabalhar com conteúdos que sejam relativos àquele produto, àquela marca. Então, eu vou trazer informações do tipo... se eu tenho um produto voltado para uniformes escolares, por exemplo, uma loja de uniformes escolares. Quando eu tiver na época de férias escolares ou quando tiver numa época interessante para falar sobre um assunto voltado à educação, eu vou dar dicas para esses pais, eu vou dar dicas de como lavar melhor esses uniformes, enfim, eu vou tornar o meu perfil ali na rede social interessante, tá? Eu vou trazer informações que agreguem através da minha marca. Isso para a empresa. Para o perfil pessoal, eu sou o reflexo da minha empresa, né? Quando eu saio, mesmo quando eu saio da minha empresa, eu continuo refletindo essa empresa de uma certa forma. Então, quando o meu perfil é acessado lá na rede social, as pessoas vão se lembrar, puxa, é a Juliana lá do Senac, ou é a Liana lá da TV Câmara. A gente começa a associar. E aí, se eu tenho algo inadequado, isso pode reverberar na imagem da empresa também. Certo. Juliana, obrigada pela entrevista. Obrigada, eu. Seu emprego fica por aqui. Até semana que vem. E no próximo bloco tem esporte no diário. São José Futsal empata e perde a chance de chegar à liderança do Grupo A do Paulista. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para chefe de serviços gerais, encarregado de produção, jardineiro, manobrista, promotor de vendas e supervisor de vigilantes.
para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. A tarde desta segunda deve ser de sol entre poucas nuvens. As chances de chover são pequenas, não passam de 30%. A temperatura máxima atinge 26 graus, mínima 16. Já na terça, o céu deve ficar nublado na maior parte do dia e deve chover. As temperaturas variam entre 17 e 25 graus. O futsal perdeu uma chance de ouro no Campeonato Paulista, hein? A equipe empatou com o Guará e deixou passar a liderança da chaveada da competição, mas em compensação goleou na Liga Nacional. Quem tem todas as informações pra gente é a repórter Renata Marangoni. Renata, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. São José e Guará terminaram empatados em 0-0 na partida deste domingo, em duelo válido pelo Grupo A da Liga Paulista. Com o empate, os joseenses perderam a chance de assumir provisoriamente a liderança da chave, que está com o Corinthians. A equipe iguala o time nos 17 pontos, mas perde no número de vitórias. O próximo jogo é no dia 24 contra o Jacareí. Em contrapartida, pela Liga Nacional, na sexta-feira, o time goleou o Lajeado por 5-1, somando 13 dos 17 pontos mais disputados. O São José saiu da 7ª rodada entre os melhores colocados. A equipe joga nesta sexta-feira, dia 3, contra o Orlândia, fora de casa. Agora é com você, Lucas. Muito obrigado, Renata, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.